Agora eu tenho que ver se eu sei chamar a pessoa, né? Olha que bom. Mari, Ana. Boa noite, gente. Essa é uma live para falar sobre o Página de Copas. Tô feliz que vocês estão aqui. A Mari acabou de chegar. Mari, Boa boa noite. noite! Oi, amiga, tudo bem? Boas. Que bom que vocês estão aqui. Olha, deixa eu explicar rapidamente. Eu tentei, tá? Fazer o StreamYard, transmitir no YouTube ao mesmo tempo, mas eu sou muito valete para lidar com essas tecnologias. Cara, eu não sei, e é uma coisa que, assim, eu sou completamente alienada e é uma opção mesmo. Eu deveria, porque eu trabalho com isso, sabe? Somos duas, amiga. Estamos indo no fluxo, né? Aprendendo. Nath, boa noite. Boa noite, Clara, boa noite, Dani. Que bom que você está Boa bem, Débora. noite. Então, deixa eu sobre o que eu tô. Primeiro, eu queria dizer que eu queria fazer com muito mais frequência esse tipo de diálogo com outras mulheres, uma vez que todo mundo aqui tem interesse no aprofundamento da subjetividade das mulheres, né? Então, eu trago as minhas referências pessoais e com quem eu me relaciono. E você tem outro repertório e outras relações. E eu acho que isso pode enriquecer muito, né, com outras mulheres também. Então, quando eu falei para a Editora Unidos, né, porque eu vou fazer essa live com elas também, Que porque são massa. só mulheres. E aí elas falaram assim: ah, então você tem que começar com a Mari, né? Porque o tanto que ela fala do tarô das lobas vai ser muito enxuto. Eu falei: olha, eu nem tinha pensado nisso. Já era com a Mari, mas você tem toda a razão. Não poderia começar com outra Oh, que pessoa. lindez. Eu fico feliz. Estou bem valete de copas também com esse convite, né? Já falo sobre tarô, mas falar sobre tarô das lobas vai ser realmente uma experiência nova, assim, né? Que me conecta muito com essa ideia. Ah, obrigada. Obrigada pela sua poesia, pela sua palavra, né? Pelas suas palavras, pelo seu tempo, por voluntariamente divulgar esse deck, que é o meu primeiro projeto. E para quem não. Bom, eu sou a Nath, eu sou autora do Tarô das Lobas, um tarô inspirado nos contos de domínio público, mas que estão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eles ganharam fama a partir desse livro. E esse é um tarô baseado na interpretação simbólica da psicologia analítica. Eu sou taróloga e acho que eu posso dizer que eu sou terapeuta, porque eu faço um trabalho com mulheres que é muito para essa linha de mais do que a cartomancia. E é difícil para mim também, eu sou muito valete de copas ainda. Nossa, a Natália ela é terapeuta, caramba, bicho. Sabe Super assim? sei. E a Mari, que eu tive o prazer de conhecer também fazendo leitura para ela. Ela fez uma parte do curso, do primeiro curso do Tarot das Lobas, que era muito filosófico, era sobre discussões sobre todos os temas dentro do arquétipo, muito mais que uma interpretação simbólica, né, sobre cada carta. Oraculista, Isso. você é reikiana E e escritora. conta mais. Não dá para esquecer isso aí, é importante de Sim, mencionar. escritora. Pois é, Nath. Contem aí, gente, como vocês estão. Quais são as expectativas para hoje? Acho que essa palavra expectativas, eu e a Nath, a gente vai repetir ela algumas vezes hoje, né? Aqui nesse diálogo. Exatamente. Se vocês tiverem dúvidas sobre. Porque qual é a ideia? É falar sobre a vivência desse arcano, né? Além do significado, você coloca no YouTube, você encontra o significado Isso. simbólico. Como é que a gente traz isso para a prática? Como é que a gente consegue analisar a partir dessa perspectiva de um aspecto psíquico, né? Como é que esse valete atua? E aí, quando você começa a entrar em
você tá conectado com esse estudo. Aí a sua semana inteira é cheia de valete, né? Nossa, várias situações página de copas. Eu só vejo página de copas ao meu redor. O página de copas, né? Que no meu tarô ele vai chamar valete de copas. Ele saiu do conto do Barba Azul, que é uma história que fala, resumidamente, né? Porque você pode acessar o conto todo lá no canal do YouTube, link tá na bio. Aí, ó, a cartinha. E essa ele se associa muito à donzela, então é tudo aquilo que abre a gente para o Ai, novo. Oi, Rosana, boa noite. Um beijo. É tudo aquilo que a gente é ingênua sobre, né? E que a gente tem uma curiosidade, às vezes um medo, às vezes uma hesitação, mas deseja conhecer, deseja experimentar, deseja sentir. E essa curiosidade às vezes faz a gente entrar numas furadas, e a história do Barba Azul é sobre isso, né? Mas como isso é um rito iniciático também para a gente poder amadurecer emocionalmente, e a partir dessa primeira experiência, Ana Luísa, um beijo, começar a diferenciar quais são os relacionamentos e situações que são nocivas e que você não quer mais estar, uma vez que agora você tem repertório, né? Oi, Ana Lu, boa noite. E aí, eu queria saber, Mari, como é que foi para você, ou qual é talvez a situação mais recente, o que você tem vivenciado essa semana, ou o que você traz de mais marcante, assim, de relação com Barba Azul, que você estabeleceu um casamento, que você casou com o predador da psique ali, colou, e como isso te afeta hoje, né? Como você sente esse pajem, que é essa parte que vai querer se casar com algo muito duvidoso, né? O pajem de copas, ele fantasia, ele se ilude, ele romantiza, né? Ele é super o cara que cai no papo do isso. cavaleiro de copas. Então, É, me conta olha, pra nós. já passei por algumas situações aí, né? Bem valete de copas, que é bem aquela fase assim, né? Ah, estou encantada, né? Sou uma menininha, quero ser boazinha demais. Eu acho que esse fragmento, assim, né, do valete, a boazinha demais, é o que mais se repete, assim, né, na minha vida em alguns momentos. Mais recente, né, eu passei por uma situação, foi até com uma cliente, né, não vou expor assim muito a história, mas foi uma situação bem valente, né? Eu estava em um lugar de querer ajudar, né? Eu estava muito, realmente feliz, assim, alegre, encantada, né, com a proposta ali. Enfim, criei expectativas em cima da pessoa, da cliente, né? Achei que seria uma coisa. E quando tive o retorno foi diferente do que eu esperava, né? E assim, aquilo ali mexeu muito comigo, me desestabilizou emocionalmente, né? Então, mexeu ali com as minhas emoções. Opa, já tô dentro do naipe de copas, né? E por eu estar justamente nessa. Eu estava criando expectativa ali, imaginando como seria a relação dentro da minha cabeça, né? O valete de copas, ele acaba se voltando muito para o outro. Então, eu acabei rompendo com os meus limites, que na hora ali eu fui fisgada pela situação, pela emoção. E para além disso, então tá, ela não ficou satisfeita, então eu fui atrás até de fazer um retrabalho, né, que me gerou realmente, assim, foi uma carga que foi final de semana passada isso que aconteceu, né? Então eu me vi ali passando por cima dos meus limites, acabei ficando meio perdida ali, né, naquela situação. Enfim, e aí disso se desdobrou várias outras coisas, né? Veio depois a raiva, a tristeza, enfim, resultado da situação. Cheguei num ponto que consegui, mesmo estando ali, né, meio chateada com tudo que tinha acontecido, eu consegui meio que uma ajuda do Cavaleiro de Espadas. E aí, por isso que eu me conecto tanto assim com o tarô, né, das lobas, porque conversa muito com o tipo de comunicação que eu exerço comigo mesma, né?
E aí depois eu acho que você pode trazer um pouquinho para o pessoal entender por que que o Cavaleiro de Espadas, de chamar realmente os irmãos mais velhos para poderem me ajudar a romper com algo que não estava sendo legal ali para mim, né? Mas a partir disso, desse desconforto, eu consegui pensar em gerar um novo tipo de produto, né, de serviço, e também olhar mais criteriosamente para os meus limites, né? Por que que eu estava me deixando ser enfeitiçada por aquela situação, né? Algo que era uma relação que ia ser rápida, porque ela só chegou, não era uma cliente recorrente, era uma cliente nova, né? Então vem também todo aquele desejo da gente querer agradar, né? Isso acontece também quando a gente está em um novo relacionamento, saindo com alguém. Então essa foi a história mais fresquinha que eu né, vivenciei com esse arcano. Nossa, deixa eu só responder a Ana rapidinho. Ana Luísa, inclusive podem ir mandando pergunta, a gente vai respondendo. Boa noite, Fênix Scarlett. Que nome, que poder esse nome. E é exato, um desejo de ser cuidado pelo outro. E sabe que eu acho? Um desejo da aprovação do outro. Isso é uma armadilha, né? É a Dani falando. Tá, então, aí que tá o que eu ia comentar sobre o que a Mari trouxe. Eu acho que tem três coisas dentro dessa dinâmica que é muito familiar para a subjetividade da mulher, porque isso é de gênero. E eu acredito, né, como uma mulher branca, que a raça ela entra no meio, fazendo uma questão interseccional que ainda é diferente na subjetividade das mulheres negras, que se sentem ainda mais conquistadas, enfeitiçadas, né? Aí você me conta, Mari, sobre o que você pensa sobre isso. Então, tem essa questão do recorte racial, né? Porque enquanto mulheres, acho que todas nós a gente passa por um sistema de criação de assim, você tá aqui para cuidar do outro, né? Para poder servir ao outro, né? E fazer isso com um sorriso no rosto, não importa o quê, né? Enquanto mulher negra, você ainda recebe como bônus, né? Um bônus, um ônus, né? Mas aqui sendo sarcástica, de ter que, assim, ainda que isso vá te machucar, é como se realmente, assim, fosse o seu dever. Então, assim, não tem meio que uma escolha, né? Eu acho que você realmente, a gente, enquanto mulher, o tempo todo a gente é desafiado nos nossos limites, né? Não existe, as barreiras não existem, mas enquanto mulher negra, é como se a gente não pudesse pensar nem nisso, né? Então, quando a gente cai nessas dinâmicas assim, é experimentar a valete aí pro resto da vida, né? E aí ficar gerando essa necessidade de afeição do outro constantemente. Eu tenho a impressão de que a gente trabalha com mulheres, né, Mari? A maioria das clientes são mulheres. 99%. Aí a gente então tem esse dispositivo de gênero, né, que a Valesca vai trazer muito, a Valesca Zanello, para quem não conhece, né, que é essa coisa da culpa, que como a culpa, ela é uma prisão, cara, ela é a pior prisão para a mulher, então se o outro se o outro, eu tenho medo de me colocar e defender o meu próprio limite, porque eu consigo lidar com essa ferida, mas eu não consigo lidar com a culpa de ter falado não, de ter colocado uma distância, né? E de como isso foi construindo mesmo para cercar a mulher, que foi aquela coisa totalmente, aquele evento pedagógico, né? Que aconteceu ali no BBB, da mulher assediada se sentir mal, culpada pela situação dos abusadores e agressores terem sido excluídos, né? E aí a gente está lidando com outras mulheres. E eu acho que é muito comum, eu já vi, elas, principalmente se a gente estiver
dependendo do nosso público, assim, mas tem muita Uhum. gente que não é letrada, que não tem essa consciência ainda, que vem muito. Eu tenho muito jovem místico, é verdade, assim, o tanto de jovem místico as mulheres do Sagrado Feminino. Só que elas são muito páginas de copas, inclusive a minha experiência nesse fim de semana foi com isso. Foi com uma terapeuta que estava ali comigo, minha amiga e tal. A gente foi fazer uma vivência ali, uma obrigação no candomblé. E aí ela começou a me irritar muito. Olha só, era um trabalho para Oxalá. A gente foi reviver um Itan de Oxalá. Oxalá, paz, tranquilidade, Natália, assim, ó, cheia de ódio, raiva no coração. Olha, daí eu cheguei pra ela, eu já tinha falado, você está passando do meu limite, você está sendo egoísta. A gente tem dificuldade de ser assim com homens, eu acho que mais do que com mulheres, mas as mulheres, como elas meio que têm essa coisa de tipo, ai, deixa uma cuidar uma da outra, a Uhum. gente não fala, fica no não. Aí a coisa vai passando por cima, vira um puta mal entendido, aí se afasta e não é conversado, tudo por causa da fala, o medo de falar a verdade, né? Que é muito também uma imaturidade do pai. Exatamente, Débora, você tá ligada, né? Exatamente é, essa coisa do não pode, a gente não pode brigar, eu te amo, nossa, vamos, a gente acabou de sair de um xirê de Oxalá. Eu falei, querida, desculpa, mas não quero saber, assim, a gente tem que falar a real, não, você não pode passar por cima disso, você não pode ser egoísta, você não pode me tratar aqui assim, dessa maneira, sabe? Então, essa ilusão, essa fantasia de que o amor, ele vai contaminar o mundo. Eu fui essa mesma amiga, ela me chamou para ir num círculo de consagração do cacau, e aí tinha, primeiro só tinha pessoas brancas, depois que era isso, assim, o amor a gente vai revolucionar o mundo a partir do amor, assim, e zero consciência do que está acontecendo na realidade. O Página de Copas poderia ser a ilustração do círculo de sagrado feminino, dessa maneira de É, viver, que né? acaba. É como o Page enxerga o mundo, né? Eu acho que teve alguém no comentário de uma das postagens que a gente fez que comentou justamente isso, essa questão de ajustar a lente, né? A lente, o Page, ele enxerga o mundo com os olhos de criança, né? É o tal de enxergar maravilha em tudo que vê. Então, o mundo é belo, cor-de-rosa, todas as pessoas são boas, né? E tudo mais. O que eu acho bom até certo ponto, né? Que é aquela questão da serendipidade, né? Então, eu consigo enxergar as boas sincronicidades acontecendo na vida, né? Que legal, que bacana. Mas não é pra gente ficar eternamente nesse sentimento e não aprofundar, que é o que acaba acontecendo com o Página de Copas. Ele não aprofunda, ele fica ali no raso, né? Foi você até que eu acho que postou quando estava comentando sobre esse valete, aquela questão do ai amiga, ele viu meu history, ele deu um like, sabe? A gente fica nesse lugar se satisfazendo com pouco, né? Com as migalhas na ilusão de que aquilo ali é amor, de que aquilo ali vai suprir o nosso desejo, né? Quando na verdade a gente está num lugar de ainda que nem compreende, né? O que é que a gente realmente quer. Meio que só vai sendo levada por essa fagulha, assim, né? Pela paixão, eu acho. Que é mais paixão que amor. Sim. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quando nos encantamos, não é porque também não acreditamos que a intenção do outro é boa? Com certeza. É aquela coisa de negar que existe uma autossabotagem, é aquela coisa de negar que o mal existe, que existem pessoas que é o seu, né? É o mal querer de pessoas a seu respeito. Isso existe e é muito difícil para o pajem aceitar isso, né? E assim, é como a Mari falou, Clay, é bom por um lado, e daí você muda o prisma, e é ruim também, porque vai te colocar em situações até que você aprenda.
Até que você. E aí a dificuldade é aprender sem que você vire uma pessoa completamente rígida, fechada, que não cria movimento, não vira um eremita, Uhum. no sentido negativo, né? Eu vejo muito isso, de tipo, pessoas que não sabem se relacionar, têm medo de se relacionar, desejam profundamente se relacionar, querem amar, mas eles preferem se isolar ou ler, ficar fazendo curso livre, achando que estão lá, ó, mandando na teoria, a lábia é excelente, aí você vai conhecer a pessoa, aí você dá um tempinho para conviver a pessoa, é isso, não passa da ideia, né? Não passa das Isso. É isso, né? Não, palavras. não aprofunda. É, e você escreveu isso no Valete de Copas também, que é aquela questão do. Ai, meu Deus. Quando você fala assim. Ah, para o Valete de Copas poder aprender, nesse exemplo que a gente está usando, né? Por exemplo, a se relacionar, a amar, ele não vai encontrar isso nos livros, nos cursos, né? No discurso. Vai encontrar isso na prática, vivendo, né? Então, sim, a gente vai precisar. Eu acho, não sei se alguém perguntou isso aqui agora, mas eu acho que tinham perguntado antes sobre essa questão. Como então não cair nessa fantasia, né? Nessa armadilha? Eu acho que não tem como não cair. Porque se a gente está numa fase inicial, a gente vai precisar passar por alguns riscos para poder criar repertório e gerar sabedoria e entender que, tipo, ah, esse tipo de situação aqui não dá mais para mim. Mas até a gente chegar nessa etapa, né, se a gente não tá com esse grau de consciência, vai precisar passar pela experiência, né? Uhum, exatamente. E eu arriscar, né? Que é uma qualidade também do pajem. E a gente tende a ver ele, às vezes, de uma maneira mais negativa, né? Mas eu acho que é muito mais amplo do que isso. Mas fica atenta à motivação desse pajem. Aprende com ele. Porque ele é uma oportunidade de amadurecimento, de exploração da energia que aquele naipe está trazendo, né? De elaborar a situação. É ali que você vai ganhar experiência se você se permitir tomar uma atitude, começar e sair da hesitação. Porque eu tenho a impressão que o pajem de copas, aliás, o pajem, né? Eu acho que a hesitação ela Uhum. permeia todos os pagens. Mas eu sinto que o pajem de copas com as emoções, ele tá sempre numa corda bamba. Ele é tipo aquela figura do Rider-Waite do Dois de Ouros, que é tipo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu tô tão tomado do que eu sinto que eu tô só, tipo, sendo afogada. Acho que tem uma ansiedade ali que provoca. Vai pegar nos gatilhos, a Débora falou sobre a questão do ego, né? Como taróloga, como terapeuta, como mulher, porque a questão da síndrome de impostora é comum, né? Na maneira como a gente foi socializada, para aquilo que a gente foi ensinada a acreditar sobre nós mesmas, né? E aí a gente começa também muito negando essa intuição que sabe o caminho, né? Silenciando Começa. a voz. Tem esse ponto também, né? De desacreditar da intuição. Porque pensando no pajem, né? Enquanto assim, então é uma carta de coach, então já passou ali por um bom caminho, né? Já tem algum nível de consciência. Só que é o primeiro, né? O primeiro ali, o ponto de partida. Então, ele já conhece da intuição, só que eu acho que um olhar ainda tem muito dessa fantasia, né? Tem muito ainda, talvez, de confundir. Ah, sabe quando a gente tá, às vezes, naquele momento assim, né? Eu não sei se é intuição ou se eu tô imaginando isso, né? A, a mulher, Uhum. principalmente, fica meio confusa entre distinguir o que é intuição do que é autossugestão, por exemplo, né? Então acaba não tendo essa confiança tanto em si próprio, né? Não consegue. É, ainda mais do. Não, mas você é louca, né? Não, mas você é Isso. sensível demais, né?
Você Sim, cresceu eu com tenho irmão? dois, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais nova também. Eu sou a mais Um irmão velha. mais novo. Você é a mais velha? Entendi. Perguntaram Ele tem de observar o cenário? A Cláudia está perguntando. qual foi. Tinha uma pergunta antes, acho que é da Ana Luísa. Quando a mulher não consegue perceber situações de abuso ou situações que estão infringindo os limites, quando a pessoa não delimitou ainda esse território. Exato. Essa é a definição do pajem mesmo, né? E aí tá, ele vai ser, o que vai enroscar, né? O vazio. Então, se eu quero ser aceita, se eu quero ser gostada, porque é tão difícil não ser gostada, né? Então eu tenho que aquele post que saiu que eu compartilhei no stories esses dias, que é porque quando eu saio com alguém, eu tô preocupada se a pessoa gostou de Uhum. mim, eu nem sei se eu gostei dela, sabe? Aí um homem respondeu, ele falou: "Ah, eu não fico, eu não penso isso". Eu não respondi ele diretamente porque sem paciência, mas caralho, você é homem, né? Saiu uma matéria esses dias que uma amiga me mandou de um reality aí de casal que mostrava o quanto as mulheres do programa, mulheres maravilhosas, né? Não só bonitas, assim, mas assim, inteligentes, profundas, né? E aí elas estavam falando o quanto elas estavam preocupadas se os possíveis pretendentes iam gostar delas. E sabe qual era a preocupação dos caras? Se eles iam gostar delas. Ou seja, tipo, olha a diferença, né? E como isso tá naquela educação de que você é uma mulher de sucesso uma vez que você é escolhida, então você já não escolhe, passou muito, provavelmente muito tempo da sua vida que você repete esse padrão, que foi uma pergunta que a Ana Luísa trouxe também, né? É muito porque você não aprendeu ainda e não é que você não tem culpa disso, né? Você foi socializada a acreditar que você não escolhe, você é escolhida. E que isso aí te garante muita coisa já, né? E que isso aí já é na conquista da tua vida, Isso. entendeu? Então, pensando nesse lugar, né, de página de copas, fica muito difícil ainda a gente criar esse arcabouço de não cair nas armadilhas, porque o pajem ele está propício a isso, né? Justamente o que vai fazer a pessoa sair dessa situação vai ser ela experienciar e se abrir também para ganhar essa nova consciência, né? Eu não sei se você percebe o valete de copas assim, Nath, mas ele é muito voltado para o outro, né? Ele tem essa necessidade de agradar, de ser visto. Então, de uma certa forma, acaba anulando ali sua própria identidade. Então, apesar de estar num naipe que é relacional, eu sinto que o pajem ele também passa um caminho muito sozinho ali, porque fica tanto assim nessa ânsia do outro, né, de enxergar o amor e tudo mais como algo de fora, que ele não cria, né, relações reais, profundas, significantes e acaba ficando sozinho, né? Cria tudo dentro do próprio universo, né, dele. Essa dinâmica, meu, que eu fazia muito, ela é muito, me identifico muito com essa dinâmica. Eu vivi muitas relações e eu acredito que dá para dizer que até um ano atrás eu estava fazendo isso, que era me relacionar com a pessoa na minha cabeça. E é mais fácil, assim, porque ela também tem a intenção de te proteger de uma realidade, né? E eu sei que eu tenho essa tendência a entrar nesse esquema de fantasiar com uma história que não tá de acordo com a realidade quando tem uma carência, quando a realidade está dura. Quando eu tô com algum sofrimento, né? Tipo, eu não estou podendo estar em mim de maneira inteira comigo e satisfeita dessa maneira, aí é fácil fantasiar, né? Porque tem aquela coisa da ilusão, da fantasia ser uma tecnologia de sobrevivência, né? Eu vejo muito isso no Theo como gatilho, assim, o Theo também tem esse comportamento. Ele é uma criança que é difícil colocar ele para fazer lição, por exemplo.
E ele, quando ele tá indo embora pra casa do pai, porque a guarda é compartilhada, ele passa uma semana comigo, uma semana com o pai. A hora que ele vai, no dia que ele vai, ele para de falar comigo. Ele já acorda naquele dia, tipo, na cabeça dele, para ele não ter que lidar com a despedida, com a rejeição, com o abandono, porque provavelmente é assim que ele sente, que ele significa a situação. Ele quer muita, ele faz chilique se ele não tem tela, né? Então ele quer escapar pro mundo dele, ficar dentro dele, se preparar para ir para casa do pai. E lá, quando ele tá na casa do pai, ele não quer falar com a mãe de jeito nenhum, entendeu? Porque a ausência, a distância, não é uma coisa que ele dá conta. E essa é muito. Eu não sei como é que foi isso pra você, como é que você viveu isso na infância, mas pra mim é muito. Foi isso. Eu era essa criança, assim, no mundo da lua, levei isso pra adolescência, pra vida adulta, né? Pelo amor de Deus, ano passado eu tava fazendo isso em relação, sabe? Pois é. Todas estamos suscetíveis, né, a vivenciar a página de Copas em diversos momentos da nossa vida, né? Porque muito se fala do pajem, o pajem ele é adolescente ainda, né? A criança e tal. Mas assim, vai se repetindo, né? E você falando isso, né? Falando de Del, falando de você, super me identifico. Eu fazia, usava também da fantasia como válvula de escape, né? Como refúgio. E até certo ponto foi bom para mim, porque era uma questão assim de sobrevivência, né? Então, Uhum. acho que também até certa idade isso funciona, né? Enquanto recurso. Mas depois que a gente tá na vida adulta fica mais difícil e eu percebo que muitas mulheres fazem isso, né? Dentro, nessa dinâmica de relacionamento afetivo, tal, né? Daquela questão de projetar no outro também, né? E a gente acaba criando toda uma novela, todo um enredo na nossa cabeça. Você sabe que agora que você trouxe isso, e a Rani Debo comentou, criei tanto amor para continuar me distraindo, me fez pensar que é óbvio que as mulheres fazem muito mais isso que os homens. Porque, velho, na boa, né? Tipo, a qualidade de entrega, de capacidade de se relacionar, de compromisso, de responsabilidade, de respeito pelo outro que a mulher tem, ela é anos-luz de diferente do homem. Assim, ainda que existam homens que estejam nesse movimento, ainda existe muito. O abismo ele é a maioria dos casos, né? Então, são exceções quando a gente. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma experiência ruim, na real. Assim, não dá pra dizer que o meu termômetro ele é a coisa, né? É a verdade absoluta da situação, mas eu tenho referências ruins. Tenho histórias boas, mas deixa muito a desejar. Sabe assim, tipo, honestidade, maturidade, respeito, cuidado, aquilo que é o amor que a gente foi aprender, que a gente aprendeu de uma maneira distorcida, né? Que a gente significou de uma maneira diferente da realidade para poder sobreviver, porque os homens receberam o amor, porque a gente foi criada para amar. Então não há dúvida que uma mulher entrega amor para o homem, né? Mas a dúvida severa se essa mulher ela é amada, né? Tipo, na prática, não na ideia, não no romantismo, não no sentimento, né? Na decisão desse homem de atuar. Então a mulher vai ter que criar fantasia mesmo para ela conseguir, que é a tal da síndrome de Estocolmo, né? Amar para sobreviver. Nossa, todos os livros eles se encaixam, eu gosto muito. As mulheres aqui presentes até falando na questão, contos da Disney estimulam isso, né? Ana falando que tinha fantasia, ficou em relação com o Nick do Backstreet Boys, dos 13 aos 17. É justamente essa dinâmica mesmo que a gente acaba vivendo, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai para aquele outro ponto, né? Como então a gente se mantém em harmonia, né? Dentro com esse pajem, que foi o que você falou lá no início, né? Como é que eu não endureço o meu coração, vamos dizer assim, depois de perceber todas essas armadilhas aí que eu posso
cair, né? Como é que eu faço isso, né? Então, é como se eu adquirisse um pouquinho de consciência do pajem, né? E aí eu avanço mais um pouco como é que eu faço essa dança. Ela é uma dança, né? Porque eu acho que uma coisa que é importante é lembrar que o pajem ele Uhum. não vai ser excluído das nossas dinâmicas. Eu fui generosa comigo quando eu falei que eu entrei nessa dinâmica de fantasia um ano atrás, é que um ano atrás foi severo mesmo. Foi, tipo, muito pajem. Não tava. Um movimento de sobrevivência, uma fantasia que eu criei. Mas, hoje, recentemente, eu comecei a me relacionar e eu sonhei, né? Tipo, eu comecei a sonhar com essa relação. Não sonhei sonhos noturnos, até sonhei sonhos noturnos, mas assim, eu comecei a criar expectativa sobre essa situação. E a primeira coisa que eu acho que a gente pensa com medo da frustração é não crie expectativa, para de criar expectativa. Chega, você Sim. não tem o direito de criar expectativa, né? Porque você já tá contando, inclusive, com o final e você já sabe como é que Nossa, vai ser. meu Deus. E se. E aí, daí eu peguei, não, peraí, calma aí. Você vai sim criar expectativa, porque essa é uma coisa que você tem que cuidar em você, né? Você merece criar expectativa, você merece sonhar com uma relação que você quer viver, você merece receber isso na prática também, é claro, mas assim, se a outra pessoa, por acaso, não puder lidar com a sua demonstração de sentimento, não é um problema teu, é um problema dela. É ela que não tem as questões delas e daí já, tipo, não é um match, entendeu? Mas você podar o que você sente, não se expressar e não se permitir nem sentir, é mais uma violência contra Sim. você mesma. Então você tá já escolhendo o sofrimento. Mesmo que a relação não termine, mesmo que a relação, que ele não seja um idiota com você, né? É isso. O Valete, ele vai aprender. Tá aí um caso, então, de. Não é matar a esperança, é matar o filho da puta. Exatamente. É isso. Né? Não Eu matar o diria. sentimento. Então, assim, sabe aquela pergunta assim, né? Uma situação em que o pajem de copas meio que te colocou numa furada, mas você também saiu por ele mesmo. Eu acho que isso que você trouxe casa bem, né? Porque é a partir do momento em que a gente encontra um ponto de harmonia a partir da própria experiência, né? Sim, é verdade. E eu fiquei pensando muito nisso com essa pergunta do Stories. Eu falei, cara, será que o pajem ele se tira da própria situação? Mas essa é uma maneira de encarar, né? Faz sentido. Encontrar o próprio equilíbrio e dançar nesse movimento das sensações sem reprimir e sem deixar de ser fiel a você, Isso. né? Eu acho que o ponto é esse, cara. Você não deve nada. Ele não tá pagando tuas contas, entendeu? Nem restaurante estão pagando mais. Então, assim, é isso. Faça por você, para você acordar amanhã e falar: caralho, parabéns, você foi corajosa. Você se colocou, você foi você. E isso é colocar Sim, tudo a com ganhar, certeza. né? Então, eu acho que. Porque eu Não, eu ah, acho que pode esse falar. é o ponto. Eu tava aqui. Eu acho que esse é o ponto. Você não se apagar e não se diminuir, nem se culpar por ter expectativas, né? Principalmente. Eu não entendi, Lu. O valete só cai na real a partir do lema da reciprocidade, dando prazo para essa reciprocidade. O valete ele não espera reciprocidade. A realeza
espera reciprocidade, né? Que isso aí vai demorar, vai precisar de uma maturidade até para você entender o que é a reciprocidade. Que é aquela coisa que a Mari trouxe, do tipo, ah, ele viu meu stories, yes. Caralho, mano, o cara nem fala com você, sabe? Tipo, cadê a prática? E aí, e por isso que ele é muito fácil de cair em situações confusas, o Página de Copas, né? Emocionalmente confusos, porque são, é um mecanismo também do homem ele pegar e te mandar sinais cruzados. Você não sabe o que ele tá fazendo, mas ele tá querendo alguma coisa que é conveniente para quem? Para ele. Não é, pra ele não tá pensando em você, meu bem. Ele tá ali numa situação que tá mandando sinal, né? Tipo, ai, vamos se ver. Não, então, toda vez que se fala, vamos se ver, vamos se ver. E não marca. Que porra é essa? Vamos se ver ou não vamos? Aí a mulher fica assim, será que sou eu? Eu falei alguma coisa? Será que foi porque eu falei aquilo? Será porque. Mano, na boa, isso não dá mais o valete. Essa é uma situação de valete mesmo. Aí a gente tem que chamar o cavaleiro, porque o cavaleiro, e nem precisa ser o de espadas. O de espadas a Mari mencionou por causa do conto do Barba Azul, que no Tarô das Lobas, o cavaleiro de espadas ele vai ser aquele que coloca os limites e que defende os interesses da sua psique, né? Pode ser o de espadas, pode ser, mas pode ser até o seu cavaleiro de copas, porque o cavaleiro de copas ele vai de encontro com o desejo dele. Ele já sabe o que ele quer, diferente do valete, que está instável ali, que está numa confusão danada. Então, o cavaleiro, ele já vai se apropriar do que ele sente, ainda que seja uma coisa que não está também... É o momento, né? Ah, sinto isso hoje e vou atuar de acordo com aquele desejo, né? Para conquistar o meu objetivo dentro da relação, dentro dos meus sentimentos, meus objetivos emocionais. Então, a transição, eu acho que ela é muito significativa, assim, como amadurecimento. O cavaleiro ele já tem uma clareza maior do que ele quer, né? O pajem não. O pajem tá... vamos viver, vamos fluir, vamos experimentar. E a partir daí, é isso, né? Nath, eu não sei se a gente falou no início em relação à surpresa. Né? Não Não falando. falamos, mas enfim, falando agora, né? Gente, aqui, né, para prestigiar vocês, para agradecer aqui a presença de todo mundo, né, que está aqui com a gente, que está participando e tudo mais, nessa viagem aqui do Página de Copas. Eu e Nath, a gente resolveu escolher duas pessoas, né? Duas pessoas, cada uma com uma pergunta, né? Isso, Nath? Que a gente vai responder com o tarô, né? Então a gente pede que seja uma pergunta assim, acho que para poder ficar uma estética ficar uma coisa assim, né? Com tudo combinadinho, se vocês quiserem trazer, né, nesse ponto de relacionamentos, né? Bem assim, um conteúdo a ver com Página de Copas, uma pergunta nesse sentido, né? E que assim seja mais objetiva, né? Acho que todo mundo que está aqui já conhece um pouco do meu trabalho, né? Ou da Nath, enfim, estamos aí cruzando os públicos, mas são duas mulheres que gostam de mergulhar na piscininha. Então, se deixar, a gente vai falando, vai elaborando, mas aí todo esse mergulho só dá para fazer quando a gente tem mais tempo, né? Tem mais espaço. Então aqui a gente pede que vocês tragam algo mais objetivo, assim, sabe? Tipo assim, olha, que dê para sair daqui com uma luz. Tipo isso. Uma orientação do tarô, Isso, então, sobre a vida isso. emocional. Perfeita. Já tem a Débora. A Débora é uma pessoa que eu quero trazer para essas trocas com mulheres aqui. A Ana Lu também. Maravilhosas que vieram. Ai, amiga, eu conheci através de você. Gente, assim, né? Deixando meu testemunho aqui, porque eu acompanho a Nath desde 2020, eu acho. Eu lembro que eu cheguei do nada.
Eu cheguei do nada. Amiga, curta esse momento, receba, né, abra o coração para receber este carinho, este afeto aqui. Cheguei até o perfil da Night. Ela estava fazendo uma live sobre sonhos. Olha só a vibe. E aí eu fiquei, né? Tipo assim, cara, tem uma mulher aqui falando sobre isso. Olha só, não estou sozinha nesse mundo, hein? Acho que dá para falar, né? Então, assim, já era fã do trabalho e depois a gente foi conversando, conversando e chegou nesse ponto de amizade, né? Já nos... Onde a gente foi pro. Onde a gente foi, mulher? Aqui em Salvador, No... Lá em Salvador. Lá em nós fomos Salvador. para o Bonfim, fizemos uma tour aqui, né, lá perto da Cidade Baixa. A gente foi para a Igreja do Bonfim, quase chegamos no Solar do Unhão, né? Infelizmente, nossa jornada foi interrompida. Meu Deus, que susto. E antes disso, a gente passou ali, esqueci o nome agora do lugar, meu Deus. Ali é Ribeira, na Ribeira. Vera. É isso. Que bom. Eu que agradeço por esse encontro. Amiga, obrigada pelo convite. Um prazer receber teu axé aqui. E vou sortear, então, alguém da lista? Isso, gente. Ana Paula Fernandes. Tá presente, Ana Paula? Quer mandar tua perguntinha pro tarô? Se não quiser, não tem problema. Que bom, Ana Lu. Ana Lu, agora é Ana Luísa. Já tem Ana Lu, Ana Luísa. Feliz que você tá aqui. Com certeza, eu e Mari podemos continuar seguindo com esses. Então, não falei com a Mari, mas estou falando agora. Continuar compartilhando esses conteúdos, programando Sim. próximas Mandem conversas. sugestões também, E né? Pra gente poder entender, né, o que vocês é, querem também ouvir, pra gente conversar, aprofundar. Vamos pegar bem essa vibe, assim, de página de copas. Ai, tô encantada por essas duas deusas. Me contem mais, me contem mais. Mas a gente promete que não vai dar ruim no final, não, viu? Vai dar bom. e cadê a música? Sorteei. Ana Paula Fernandes, você está aí? Ah, É só... olha, a Ana Paula Fernandes também é Olha, de Salvador. Não sei, mas ela comentou aqui que ela conhece, não é? Quer, quer ir fazendo o seu sorteio, Mari, para ver, de repente, até ela elaborar a pergunta? Você já seleciona a pessoa e a pessoa vai pensando no que ela vai perguntar. Até a Ana Paula me escrever aqui. tá, Daí eu já ok. leio para você, Ana. Só não sei como é que eu vou fazer isso. Então, Você, eu tive que fazer no olhômetro tá, mesmo, subir dessa lista, pá, parei com o certo. dedo, entendeu? Então, gente, Tem essa faça assim, tecnologia. as pessoas que estão aqui ainda, comentam. Entra Hã? nos integrantes. Entra nos Como faz integrantes. isso? Eu acho que eu não Ah, consigo, será que você não amiga. consegue? Tipo, Vou dizer pra você ó, que eu mas vou faz te... assim, gente, bota nos comentários, não sei, envia assim, eu quero. E aí manda só pra ver quem tem interesse, né? Então manda, eu quero. E aí eu passo o dedo assim, e o dedo que sair, este vai ser. Boa, Então manda assim, eu boa, quero. boa. E aí eu já passo e vejo. Estou aqui já embaralhando as cartas. Já mandaram todas? Todos? Hum.
gostei muito da interação de vocês, viu? Todas que comentaram. Os comentários, queria printar cada um deles. Tanto da Fêmea Sagrada, que falou do sagrado feminino, da Ana Luísa, que falou sobre a síndrome de Estocolmo, os comentários da Débora, muito pertinentes, da Ana Lu, da Clay, obrigada. Gente, ó, fui Todos pra que cima e pra participaram. baixo aqui. Fui rodando, porque tinha gente mais lá em cima, mais lá embaixo, enfim. Camila Calazans. Olha ela que sortuda, a Camila. Camila Ai, ai. Calazans. Se a Camila quiser escrever, Cá, pode escrever, que eu tô esperando a Ana Paula escrever, aí você vai, a Mari vai tirando pra vocês. Se você Isso. souber. Aí tu manda. Pode mandar aqui mesmo, né, Nath? Nos comentários da live. Isso. Pode mandar no comentário. Amiga, sabe o que eu pensei aqui agora? Depois, né, como o pessoal gostou aí da live, a gente pode ver depois alguma outra coisa para de repente fazer esse sorteio com o jogo que você criou do método. Ah, boa ideia. Boa ideia. Fica a ideia para a próxima live depois a aí. gente Pronto. estrutura, né, algo. Aceito sugestões, pode mandar. Estou aberta. Estou pensando ainda. Vai no fluxo, canto. Tô aqui te aguardando. Tá. Como superar medos. Liberdade e medo. Bem, eu achei, nossa, bastante de acordo com o que a gente veio conversando, né? Uhum. A live toda. Eu vou tirar 3 cartas. Eu acho que a primeira coisa é lembrar que o medo ele tem função, né? O medo, ele não... Se ele é exagerado, ele realmente vai fechar o nosso coraçãozinho. E talvez no momento que ele feche o nosso coraçãozinho, seja um momento importante para mantê-lo mesmo fechado, sabe? Talvez seja necessário entender como o caminho certo. Mas o medo é aquilo que, se a gente não tem medo, a gente também não tem, né? Ele mantém a gente bem vivo. Longe de situações arriscadas, perigosas. Então, eu acho que é olhar para esse medo com atenção em primeiro lugar, para identificar como é que ele está se manifestando de maneira saudável, né? Ao mesmo tempo que você vive essa liberdade. Então, é um equilíbrio, assim, é uma junção de duas sensações positivas. Recentemente, em terapia, eu estava falando isso para minha psicóloga. Na verdade, faz uns 3 meses. Nossa, olha só. Eu falei que eu tava muito assim, cheia de impulso para fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Esse ano eu fiz muita coisa pela primeira vez, assim, e a gente tá em março. Eu tava e só que agora eu tô um pouco equilibrando mais com a estabilidade de organização das funções do dia e tudo mais, né? Eu que tava realmente numa coisa aventura, aventura, aventura. E a mulher falou assim, e aí eu tava sofrendo com alguns apegos ao passado que eu tinha, né? E ela falou, mas que bom que você tá com esse apego, porque é uma manifestação do ego e você tá num movimento de muito impulso. Se você é só o louco, você cai no abismo e morre, né? Você precisa... Você precisa desse ego aí de alguma maneira tá sendo positivo o apego, ainda que você esteja sofrendo com ele, né? Pronto, saiu aqui as 3 cartas da Ana Paula. E a gente tem os enamorados, o rei de copas. Eu tô tirando o tarô das lobas, tá? E o 5 de espadas. E a sua pergunta foi sobre o medo. Deixa eu voltar ela lá pra cima.
Como superar medos? Olha só, a gente tem uma coisa, a primeira mensagem aqui é em relação aos seus desejos e do quanto você vai se sentir tentada nesse momento a explorar coisas novas, aquilo que te desperta desejo, e que tá tudo bem, que você tem habilidade emocional para lidar com essas novidades, com essa exploração desses prazeres, né? Com a exploração dessa vida amorosa, afetiva, sexual. O medo, ele está associado aos traumas do passado, né? O 5 de espadas no Tarot das Lobas, ele vai ser inspirado no, no conto do Urso da Meia-Lua. E essas feridas estão aí em cicatrização, ao mesmo tempo em que você tem a estabilidade emocional, a maturidade emocional para se divertir, viver sua liberdade e as suas aventuras. Então, os enamorados com o Rei de Copas é muito gostoso, sabe? Aproveita isso. Ainda que em determinados momentos você sinta a dor dessa ferida aberta, ainda que em determinados momentos você entre em conflito, questione o lugar desse medo, né? E sinta as consequências dessa ferida em cicatrização. Isso tudo está acontecendo simultaneamente, uma coisa não exclui a outra. Confia no seu coração, né? O Rei de Copas é o pescador da mulher esqueleto, ele sabe que a natureza das coisas se transforma o tempo todo, né? Então, assim como esse mal-estar por causa de um medo, um receio, uma angústia, um sofrimento, as coisas boas passam, as coisas ruins passam e você se mantém firme ouvindo o seu desejo e não servindo o desejo do outro, que eu acho que os enamorados no Tarot das Lobas, ele vem muito desse princípio. Ser fiel, né? Quando ela tem aqui essa serpente e essa pessoa aqui é a mulher selvagem, é a sua natureza falando consigo mesma na hora de você tomar decisões. Então, assim, foi muito positiva a resposta. Eu estaria muito confiante e aproveitaria os próximos momentos, respeitando também as limitações de, sabe, do presente, né? Então hoje estou me sentindo assim, respeito isso, faço isso para me cuidar como uma forma de demonstrar amor por mim mesma. Perfeito. Tudo bem, Ana Paula? Cami mandou a pergunta dela aqui também. E aí eu tirei 2 cartas. A pergunta dela foi: quais ferramentas estão à minha disposição para dizer os nãos que estão engasgados e não saem? Né? Conversa um pouco também com essa questão de medo, né? Às vezes eu tenho algo a dizer, eu quero me expressar, existe esse desejo e eu não consigo colocar para fora, né? Não consigo acessar algo dentro de mim para tomar esse movimento. E eu também utilizei o Tarot das Lobas. Então, as cartas que saíram aqui foi a Lua e o 10 de Paus. Então, assim, eu acho que antes da gente pensar em ferramenta, né? Pelo menos assim, quando eu penso em ferramenta, eu também sou uma pessoa muito, eu gosto de praticidade, assim, né? Mas acho que antes da gente pensar nisso, porque talvez possa existir aí já uma exaustão, né? Em vir tentando resolver esse dilema a partir de um viés muito racional, né? Como se fosse assim, qual vai ser a melhor caneta para eu usar para escrever isso aqui? Um exemplo bem, né, meio só para ficar prático, viu, Cami? Então, assim, o que você pode... o tarot tá mostrando aqui para você acessar algo mais íntimo, mais interno, mais sensível e mais oculto. E para isso você vai precisar dar realmente um passo para dentro. Aqui na Lua, esse retrato aqui é do conto de Vasalisa. Não sei se você já leu Mulheres que Correm com os Lobos ou se você já leu esse conto, mas esse retrato da Lua aqui é a bonequinha, né, que a mãe de Vasalisa entregou a ela, que representa a intuição.
Então, o tarô vem dizendo assim, olha, você precisa usar a bonequinha do seu bolso, né? E indo além, até aprofundando, né, dentro desse arcano aqui, eu diria assim, talvez escutar um pouco, lembrar um pouco dos conselhos que a tua própria mãe te deu, né? Talvez pode não ter sido um conselho direto, mas assim, algo que você viu a tua mãe passar e aí você conseguiu, né, no seu discernimento ali, elaborar, tipo, ah, isso aqui eu acredito que eu não vou fazer porque o movimento que minha mãe fez não deu muito certo. Sabe, tipo, isso é uma opção também para poder se analisar dentro dessa lua que sai. E se atentar a isso, sabe? Tipo, a se permitir mergulhar nesse oculto dentro de você, ao invisível. Eu acho que não está muito na fase ainda de pensar em uma coisa prática, sabe? Então, pensar nessas questões que eu falei para poder trazer vida, né? A essa mulher aqui que está cansada, esse 10 de paus. Tipo assim, cheguei num ponto que eu tô exausta, cara, né? Realmente tô carregando muito fardo, às vezes muitas coisas que nem são minhas, né? E tô dando um jeito aqui. Então, a gente já, por essas cartas que saíram, já vai tipo assim, ó, você já tá num fluxo, né? Já tem um caminho. Então, é uma questão mais de olhar para esse invisível, né? Não sei se deu para ficar muito claro a ideia aqui que o tarô tá trazendo. Então, realmente um caminho, né, de escutar essa intuição, de acessar essa sabedoria interna, né? Realmente não é uma resposta prática e para agora, é um trabalho a longo prazo, né, para poder aliviar estas cargas, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente vem carregando coisas que não são nossas. E me vê essa questão aqui da mãe, justamente por essa bonequinha de Vasalisa, de tipo, às vezes a gente carrega padrões, né, das nossas mães também, né? Principalmente essa questão de limites, os nãos que não saem, aquilo que engasga, né? Às vezes a gente cresce vendo nossas mães fazendo coisas que a gente não concorda muito, mas acaba repetindo, né? E assim, a gente vem trazendo esses pesos. Então, tipo assim, olha, é a tua sabedoria interna, a tua mulher selvagem, né? Tem vários nomes para essa consciência estar pedindo por esse despertar. Então, eu acho que isso pode ser um caminho. Ficou claro? Fez sentido? Nossa, eu amo! Para! Nossa! A hora que você falou da mãe, eu falei, caralho! Verdade demais! Maravilhosa! Que é muito gratificante ver a interpretação do meu tarô com outras pessoas, a leitura que vocês trazem, o repertório de vocês, a subjetividade de vocês que vai ganhando vida, né? Ah, que lindo! Muito obrigada. Amiga, ai, chega pra meu braço. É o poder das mulheres. Cadê Cami respondeu? Fez sentido? Meu bem, como é que você tá por aí? Ah, gratidão. Já vi. Isso de acessar as experiências da minha mãe foi matador. Que bom. Que dessa morte ressurge. Cadê nossa amiga Fênix? Como era o nome dela? Era lindo? Fênix Scarlet? Era isso? É, Scarlet, Fênix é Escarlate. que dessa morte aí ressurgem coisas maravilhosas, tá bom? Gente, obrigada. Muito obrigada, Mari. Sim, Obrigada, que delícia bom. tudo isso. Mulheres, delícia passar esse domingo com vocês. Muitos outros irão. Continuamos então nossas conversas ao longo dos dias. Uma boa semana para vocês. Que vocês recebam esse axé daqui, daí. Sim. Um beijo. Façam mais. Faremos. Um beijo, viu, gente? Tchau, amiga.